O que estaria por trás dos misteriosos desaparecimentos de navios e aviões no Triângulo das Bermudas? Bom, essa é uma pergunta que todo mundo faz, mas quase ninguém tem essa explicação para dar. Tudo aconteceu em dezembro de 1945, poucos meses após o final da Segunda Guerra Mundial. 5 bombardeiros da Marinha Americana decolaram de uma base na Flórida para fazerem uma espécie de treinamento no Oceano Atlântico. O plano de voo era bem simples. Eles voariam rumo a leste para fazer uma prática de bombardeiro. Depois disso, retornariam à base sem maiores problemas. A primeira parte do exercício foi tranquila até aí. Liderado pelo experiente Tenente Taylor e o esquadrão que era chamado de Voo 19, finalizou seu treino e continuou para leste. O problema é que depois de 1h30 de voo, o Tenente Taylor percebeu que as bússolas do seu avião já não estavam, digamos, funcionando como deve. Daí ele pediu orientações para o controlador de voo, que disse para ele seguir a norte. Porém, isso fez com que o esquadrão parasse no meio do Oceano Atlântico. Quando Taylor percebeu, já era tarde demais. Os aviões já não tinham mais combustível suficiente para retornar até o continente. Pouco mais de 4 horas depois do início da missão, a base captou uma mensagem de Taylor dizendo que ia fazer um pouso de emergência no mar. E sim, essa foi a última notícia que se teve do voo 19. Ninguém nunca mais ouviu falar dos aviões ou dos 14 tripulantes. Mais de 200 aviões e diversos barcos da Marinha vasculharam o Atlântico em busca de vestígios ou algum sinal de vida de algum membro da tripulação. Mas infelizmente não encontraram absolutamente nada. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com esse esquadrão, digamos assim. Você por acaso já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas? Bom, o Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico com um tamanho de mais ou menos o dobro do estado da Bahia. Toda a sua área tem o formato de um gigantesco triângulo. Oi, que coincidência! Uma de suas pontas está localizada em Miami, nos Estados Unidos. A outra ponta fica em San Juan, em Porto Rico. E a terceira, nada mais nada menos, fica nas Ilhas Bermudas. Esse local ficou muito famoso a partir da metade do século XX. Isso porque aconteciam muitos desaparecimentos de navios e aviões naquela região. E o pior de tudo é que ninguém sabia o que acontecia com eles. Ou seja, ninguém sabia do paradeiro desses aviões, desses navios, de nada. Nem nenhum membro, nem destroço nenhum. Eles não encontravam nada. Algumas pessoas dizem que os relatos começaram a acontecer na época de Cristóvão Colombo. Porém, há relatos que comprovam que isso tudo começou nas grandes navegações. Porém, as histórias mais famosas começaram a acontecer a partir do século XIX. Durante bastante tempo, muitas pessoas acreditavam que essas pessoas que desapareciam tinham sido abduzidas por extraterrestres. Sim, isso porque as pessoas desapareciam assim, pluft, do nada, e não deixavam nenhuma pista para trás, para pelo menos tentar encontrar essas pessoas. Mas não, elas sumiam sem deixar nenhuma pista para trás. E, bom, eu também acreditaria que teriam sido os alienígenas que abduziram essas pessoas. Mas enfim, vamos que temos uma explicação lógica para responder essas perguntas. Não era incomum, por exemplo, encontrar vários navios vagando naquela região sem nenhum tripulante a bordo. Isso porque uma parte do triângulo fica localizada numa área conhecida como Mar dos Sargassos. Sim, essa região era temida pelos navegantes do passado por causa da calmaria das suas águas. Ou seja, a ausência de ventos fortes naquela área dificultava a passagem desses navegantes para ir para outro lugar, né? Daí eles ficavam o quê? Semanas, até meses na mesma região, sem poder fazer nada, porque eles estão lá parados, sem vento nem nada. O que eles vão fazer? Ficar parados esperando.
E alguns tripulantes que ficavam enlouquecidos com isso abandonavam esses navios e iam embora de botes a remo para chegar mais rápido no continente antes de morrerem de fome e sede. Daí, esses navios ficavam à deriva, vagando por anos e anos sem nenhuma alma viva a bordo. Digamos que talvez sejam verdadeiros navios fantasmas? Em 2015, o navio El Faro desapareceu enquanto passava por uma região onde estava passando um furacão que tinha saído de dentro do triângulo. Os destroços do barco foram encontrados no fundo do oceano, mas infelizmente também não encontraram nenhum sinal de algum membro da tripulação. Será que tem alguma coisa que pode enlouquecer uma bússola? A Terra pode ser vista como um ímã gigantesco. Isso porque ela é envolvida por um enorme campo magnético. Esse campo é gerado do núcleo do nosso planeta, onde enormes quantidades de ferro e níquel se movimentam constantemente. Como a agulha da bússola é magnetizada, ela é atraída para o polo onde esse campo magnético atua com mais intensidade, que no caso é o polo sul magnético. Isso pode confundir algumas pessoas, porque o polo sul magnético fica perto do polo norte geográfico. Os polos magnéticos não são fixos, eles se mudam com o passar do tempo e já se inverteram algumas vezes no passado. A diferença entre polo norte geográfico e polo sul magnético se chama declinação magnética. Mas será que existe alguma coisa especificamente no Triângulo das Bermudas que enlouquece uma bússola? Bom, a ciência não conhece nenhum outro fator externo que possa enlouquecer uma bússola naquela região. Aliás, no século XIX, época em que o triângulo ficou famoso por causa dos desaparecimentos, não existia nenhuma declinação magnética ali. Ou seja, aquela região era um dos poucos lugares do planeta que a agulha realmente apontava para o Polo Norte. Bom, eu vou dividir esses fenômenos naturais em dois grupos. O primeiro seria responsável pelos desaparecimentos na região, ou seja, o que poderia derrubar aviões e afundar navios. Os furacões e as trombas d'água são extremamente comuns por lá, já que a região é repleta de tempestades tropicais. Temos também os microbursts, um fenômeno que acontece durante tempestades quando uma gigantesca coluna de ar que perdeu temperatura despenca em direção ao solo. Digamos que é uma espécie de bomba feita de água e ar que pode desestabilizar completamente um avião ou pode criar ondas de mais de 10 metros. 10 metros! O que afundaria facilmente uma embarcação, né? Outra arma poderosa do Atlântico são os vagalhões. Uma onda gigantesca causada pela ação dos ventos ou por correntes marítimas que aparecem do nada e podem afundar navios em apenas alguns instantes. E por último, temos os famosos buracos azuis. Uma caverna que fica embaixo d'água e cujo teto desmoronou. Ela se transforma em um buraco que pode ter centenas de metros de profundidade. Sim, e dependendo do movimento das marés, correntes de água muito fortes passam por esses canais e quando chegam à superfície podem fazer um estrago enorme em um navio que estiver navegando em cima desse buraco azul. Medo, né? Dá medo, sim, eu sei que dá. Vamos para o segundo grupo dos fenômenos naturais que são responsáveis pelos desaparecimentos. Aqui entram as correntes marítimas. São espécies de rios que correm dentro dos oceanos. Uma das mais famosas é a enorme corrente do Golfo. Ela corre a mais ou menos 5 km por hora e consegue fazer um navio que seja deriva ou um avião que caiu no mar se deslocar por centenas de quilômetros em poucos dias. Então, se alguém quisesse encontrar esse navio que desapareceu naquela região, não encontrariam nada. Isso porque esse navio já estaria bem longe
meio do oceano. Ou, é claro, poderia ter desaparecido em uma fossa submarina. Bom, as águas do Triângulo não são muito fundas, porém, contudo, entretanto, possui uma das maiores fossas abissais do mundo. Essas fossas são tão profundas que nem mesmo o ser humano consegue explorá-las direito. A fossa de Porto Rico é o local mais profundo do Atlântico, com cerca de mais ou menos 8 quilômetros de profundidade. E um navio que naufragasse nessa fossa de Porto Rico, infelizmente nunca mais seria encontrado. Bom, e no final dessa explicação todinha, a gente vê que esses desaparecimentos de navios, aviões, não são por causa dos extraterrestres, infelizmente, mas não são por causa deles. Temos uma explicação lógica para isso. E quando analisamos cada um desses fenômenos naturais que acontecem naquela região, a gente percebe que eles explicam a maioria de todos os desaparecimentos.